tá todo mundo com raiva de Odair Hellmann, eu já sei. Mas o negócio agora é tentar entender quais são efetivamente os erros de Odair Hellmann. Fiz essa pergunta lá no meu Twitter, que já apareceu aqui embaixo para você dar uma olhada e me seguir lá. Peguei o que os torcedores responderam e vou comentando aqui. Foram pelo menos uns 13 tópicos aqui que colocaram. Alguns têm relação um com o outro. Seja bem-vindo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, jornalista e tricolor. E esse daqui é mais um vídeo de análise. Não se esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, porque isso é muito importante pra gente. Os erros de Odair Hellmann, vou pela ordem aqui, pode ser que eu relacione um ponto com outro, eu vou pela ordem que foram citando lá, mas basicamente vou começar pela parte dos jogadores, né? Escolhas de Odair Hellmann com base nas escolhas dele de campo, né? De bola e campo. Insistência em Henrique / sumiço de Hudson. Uma coisa aconteceu quando a outra parou de acontecer, no caso, né? Quando o Hudson some, a insistência em Henrique começa. De fato, eles não são jogadores que ocupam a mesma faixa de campo. Se a gente for parar para ver, na verdade, Henrique joga um pouco mais recuado, o Hudson joga saindo um pouco mais. Mas quando a gente para olhar as escalações, quando o Hudson estava disponível e as escalações com o Henrique, a gente vai perceber que quem está lá em todo o tempo, Yuri, ou seja, Yuri jogou com o Hudson e Yuri jogou com o Henrique. Ou seja, dentro desse espectro aí de que o Odair Hellmann pensa o jogo, o Hudson e o Henrique concorrem à mesma posição, e o Hudson que estava esplendoroso fazendo... Não, estava jogando bem dentro daquilo que era proposto. E mesmo assim, ele diz que ele não joga contra o Boa Vista, se eu não me engano. Algum jogo assim que ele não joga contra o Botafogo, não lembro. Que ele tá com o 3º cartão amarelo no Campeonato Carioca. E beleza, né? Tá suspenso e tal. E desde então, nada mais. Aparentemente, o Odair Hellmann olhou pro que ele tinha feito antes e não se agradou. Enquanto o Henrique, o inverso. Henrique não jogou bem, continuou sem jogar bem e continua sendo mantido titular. Essas escolhas do Odair Hellmann, a insistência, eu acho que dentro dessas escolhas aqui, eu vou até citar outras aqui agora. Marcos Paulo jogando de ponta, Matheus Ferraz no banco, deixa eu ver aqui. Eu acho que esses aqui pra gente começar tá bom. Que são coisas que Odair Hellmann tá há 50 dias no Fluminense, né? Os 27 de fevereiro, mais uns 20, isso. Dá quase 50 dias no Fluminense. Dentro desses 50 dias, ele teve praticamente um jogo a cada 4 dias, se eu não me engano, o cálculo é mais ou menos esse. Considerando que o treino após o jogo não pode ser um treino tático, né? Tem que ser um treino regenerativo, e alguns jogos têm viagem um dia antes. Ou seja, ele teve pouquíssimo tempo para treinar, né? Ele foi ter uma semana livre agora, para esses últimos 2 jogos. Com isso, é mais complicado para ele tem que fazer testes nos jogos, né? Testa no jogo e beleza. Então era compreensível de que ele tivesse erros, como o Marcos Paulo na ponta, como escalar o Henrique 2, 3 vezes até ver que ele não está rendendo. Isso era compreensível porque ele está testando no jogo. O problema é a teimosia. E para teimosia eu vou entrar em outro ponto daqui a pouco já, que é sul-americana. Mas o problema é teimosia, que é... Quando você testa no treino, você testou, deu errado. Aí você testa, dá errado. Ninguém ficou sabendo, você troca e pronto. Agora, quando tá no jogo, ele testou Miguel de 9. E aí é outro ponto que tá aqui, ó. As conclusões precipitadas. Para algumas coisas, ele foi teimoso. Para outras, ele foi teimoso também, mas inverso. Por exemplo, Henrique não deu certo. Ele mantém Henrique na teimosia. E o Hudson continua no banco. Já no caso de Miguel, de Iago e de Dodge, que foram testados fora de suas posições, Miguel de 9 vinha até bem, né? Bem ele dentro do possível, é um garoto, era para estar sempre no banco, entrando de vez em quando. Foi testado de 9, não rendeu, sumiu, depois do jogo de ida contra o La Calera.
No caso de Iago e de Dodge, foram testados de camisa 11, né? Aquele meia mais pela direita, com chegada no ataque, e em alguns momentos até testados na ponta direita, né? Se eu não me engano, o Dodge entrou assim na estreia e Iago jogou assim contra o Bangu, se eu não me engano, fazendo o oposto de Matheus Alessandro no outro lado. Matheus Alessandro pela esquerda e tanto Iago quanto Dodge pela direita. Não é a posição deles, claramente. E depois de serem testados nessa posição, nunca foram testados na sua própria posição, foram ignorados. Iago voltando a aparecer agora no jogo contra o Motoclube, roubando a bola, a roubada de bola nem foi dele na verdade, mas recebendo após uma roubada de bola e dando uma assistência para Marcos Paulo, que é outro também que jogou na ponta, jogou mal e foi para o banco. Ou seja, a teimosia do Odair, acho que dentro do que a galera citou disso tudo, é o ponto central, que é, às vezes ele é teimoso, com o que ele tem que ser teimoso e manter jogando, ele não mantém. E com o que ele não tem que ser teimoso, tem que dar o braço a torcer e inverter, como é o caso de Henrique por Hudson, aí ele é teimoso para manter o jogador. A teimosia talvez seja o principal problema, e falando em teimosia, vamos falar também de planejamento. A frase, a Sul-Americana não é o jogo mais importante, o jogo contra o La Calera não é o jogo mais importante do ano, porque a gente terá outros jogos mais pra frente, denota o erro no planejamento do Fluminense. Ganso não estar disponível para esse jogo de ida mostra o erro do Fluminense. Foi um erro que pode até, eu não vou afirmar aqui, mas pode até ser um caso de soberba, de não precisaremos nos preocupar nos 2 primeiros meses, pois a gente vai pegar La Calera e Motoclube. Ou seja, o campeonato estadual a gente perdeu para o Flamengo, o que, em teoria, dados os investimentos, não é um dano tão grande ao trabalho dele, não denota que o trabalho dele está ruim porque perdeu a semifinal para o Flamengo por 3-2. Então, tipo assim, ó, a gente mantém ele no Carioca num nível aceitável. O nosso Carioca até agora tá num nível aceitável, a gente é o líder geral. Só perdeu um jogo na semifinal, perdeu pro Boa Vista também com o time reserva. E nos 2 torneios de mata-mata a gente passa, pode até passar meio que tropeçando e tal, mas vai passar porque os adversários são fracos. O Odair não entendeu que o erro de planejamento está em ter subestimado o La Calera. E quase que subestima o Motoclube também, do tipo, os jogos mais importantes do Fluminense serão a segunda, a terceira fase da Copa Sul-Americana. Não é a primeira, tá, mas precisa avançar na primeira. E não avançou, um erro crasso de planejamento, por também teimosia de Odair Helma. Quando ele diz na coletiva que não é, trata como se não fosse e não entende que a torcida achava que era. E se a torcida acha que é, e ela vai lá e bota um bom público no Maracanã para uma estreia de Sul-Americana, ele também precisa jogar a vera. Ah, mas La Calera dava até para se classificar com o time reserva. Dava, mas se dá para meter 4-0, mete e classifica mais bonito, empolga a torcida. Conclusões precipitadas, teimosia e erro de planejamento. Outra coisa citada pela galera também é a insistência em medalhões. Né? No caso, a galera citou Nenê, mas não de Nenê estar sendo titular. Pelo que eu entendi, a galera apoia isso. Eu até também apoio isso, Nenê de titular, mas a insistência em Nenê como dono do time. Ou seja, toda a bola passa por Nenê, e aí a gente vê isso, as benesses disso em jogos em que a marcação é um pouco mais frouxa, que Nenê tem um pouco mais de liberdade para poder usufruir da sua boa finalização, e em jogos onde a marcação é um pouquinho mais forte, a gente percebe uma ausência de criação de jogadas. O Fluminense contra o Flamengo teve criação de jogadas? Não, teve lançamentos, e que pegavam a zaga do Flamengo na velocidade. Boa parte dos ataques do Fluminense foi formado por isso. Então a gente tem esse problema, essa insistência em Nenê ser o dono do time. Não é o problema dele ser titular, é o problema dele ser o cara do time, toda a bola ter que passar por ele e o Fluminense procurar ele o tempo todo. A Matheus Ferraz no banco, para Digão, porque o Digão é o capitão, e a gente sofrendo com bola aérea defensiva e Matheus Ferraz está no banco, isso é outra coisa que a galera não entende e eu corroboro de também não entender. E aí a gente já passa para um ponto mais tático, que vamos lá, foi citado ali por uma galera também. Montar um time que não sabe propor jogo. Tem diferença entre o time que não propõe jogo e o time que não sabe propor jogo. O time que não propõe jogo é um time que é reativo, se a gente puder usar dentro desse espectro.
é um time muito mais pro reativo, que é um time que vai se segurar e ele sabe como sair, jogando rápido, com toques, triangulações, para poder chegar no ataque rápido. O time de Odair Helma não tem isso. No Fluminense, o Fluminense não sabe como atacar. Fez isso uma vez muito bem contra o Botafogo, quando tinha um buraco. Era praticamente o Fluminense atacando contra 7 jogadores e o goleiro, já que a linha de 3 do Botafogo estava quase que encostando no goleiro do Fluminense. Ou seja, tinha um espaço gigantesco. Se a gente enfrentar outro time que tem esse espaço, talvez se dê bem. Mas é um time que não sabe propor o jogo. E a gente viu isso contra a Boa Vista, contra o La Calera na ida e na volta. E é bem capaz de a gente ainda ver isso contra outros pequenos. Viu isso contra a Cabo Friense também, na estreia, né? Quando não conseguiu um gol ali meio que do nada. Só conseguiu um gol no final do jogo. Ou seja, dificuldade para propor o jogo e ser um time torto. Essa dificuldade de propor o jogo vem muito do Fluminense ter um meio de campo destruidor, que foi outra coisa que citaram. Priorizar ter meio de campo destruidor ao invés de ter um meio de campo construtor. Você tem um meio de campo que finaliza, que é Nenê, tem dois meio-campistas, Yuri e Henrique, que destroem jogadas, ou pelo menos deveriam fazer isso. São os caras para fazer isso. Não tem ninguém que construa jogadas. Você tem um cara que vai finalizar e tem um cara que vai destruir. Quem faz esse meio de campo entre a destruição e a finalização não está em campo. E para fechar, como eu tinha falado, um time torto, um time que não roda a bola e que marca sem padrão. Qual que amostra que o time que não roda a bola? É o time que tá com a bola na esquerda, como contra o Motoclube, e tá pela esquerda Nenê, Ganso um pouquinho mais centralizado, Egídio e Marcos Paulo. E na direita tá só o Wellington Silva. Ou seja, um ponta tá ali desnecessariamente. Porque ele vai fazer o quê? Se virar a bola, ele tá marcado. Porque tá todo mundo concentrado, não dá pra você ir rodando a bola. O Fluminense se torna um time torto. E não é nem a questão de ser um time torto só pra um lado, como o ano passado chegou a ser em algum momento. Era um time que atacava muito pela esquerda, baseado em Caio Henrique, ou então às vezes muito pela direita, por causa de Gilberto. Mas não, é um time que você não sabe pra onde ele vai pender. É um time que do nada ele tende a jogar muito mais pela esquerda, porque os meio-campistas de mais qualidade são canhotos, né? Tanto nele quanto o Ganso, e acaba pendendo muito pro lado esquerdo. Então acaba ficando esse time torto. E na hora da marcação, é um time que a gente não sabe se marca em bloco, se marca individual, se marca pressão. Aparenta não ter um cérebro o time, né? Parece que é realmente o time que eu jogava aqui em Tanguá, que a gente não treinava, né? A gente jogava todo final de semana e, cada um sabe fazer sua função e vamos embora. Parece um time que não tem comando técnico. Esses são pontos de erro de Odair Helma. É óbvio que ele tem muitos acertos também, e eu cito várias vezes esses acertos. Mas eu quis colocar aqui, comprimir e explicar alguns erros, porque senão a galera acaba se perdendo em umas reclamações que às vezes não faz sentido. Eu botei esse tweet lá, tinha gente falando de Muriel, e que tinha que botar Marcos Felipe e tal, algumas coisas que pra mim não fazem muito sentido. Mas de qualquer forma, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e comente aqui embaixo mais erros que você acha, que não estão aqui no vídeo, obviamente, que você acha que Odair Helma também cometeu. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!